Oi pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser a respeito da técnica B-Up, que é a técnica trazida pela MERS, tá? Eles apresentaram pra gente em março desse ano, 2020, essa técnica baseada em 3 estudos, que eu vou apresentar os estudos para vocês agora. A gente vai entender o porquê dessa técnica, vai falar bastante a respeito da anatomia hoje, e aí depois a gente vai para a paciente e vai demonstrar a técnica, tá? Então, o primeiro estudo que eu gostaria de mostrar para vocês é esse aqui, tá? É um estudo da Gabriela Casabona, o Sebastian Cotofana e outros colaboradores, que foi feito uma comparação do efeito lifting versus efeito de volumização, a diferença desses procedimentos invasivos quando respeitada a linha dos ligamentos, tá? Então, vamos relembrar aqui a linha dos ligamentos, depois a gente vai mostrar na paciente também, tá? Então, para a gente relembrar que não foi baseado nesse aqui, mas só para a gente relembrar, a gente tem aqui o ligamento lacrimal, né, o tear through. A gente tem aqui, não é um ligamento, mas é um septo, né, o septo malar medial, que é aquele septo que vai fazendo aquela marcação quando o paciente começa a envelhecer e o coxim de gordura começa a escorregar, tá? A gente tem o septo malar médio. E os outros ligamentos, sim, esses são os ligamentos que interferem na questão da volumização versus efeito lifting nesse estudo, tá? Então, começando de cima para baixo. A gente tem aqui a adesão do ligamento temporal, tá? Que fica bem aqui, ó, no início da crista temporal, perto da órbita. Ela é a adesão de 2 septos, o septo temporal superior e o septo temporal inferior. A gente tem logo abaixo o ligamento retentor orbicular, tá? Aqui embaixo, em toda a região inferior do ligamento zigomático do zigoma, a gente vai ter o ligamento zigomático, tá? Na borda aqui medial da mandíbula, a gente vai ter os ligamentos massetéricos, né, da fáscia parotídeo massetérica. E aqui, logo abaixo do dió, quando a gente pede, eu vou demonstrar no paciente para vocês verem, quando a gente pede para o paciente baixar a cabeça, a gente consegue delimitar a inserção do ligamento mandibular, tá? Que ele vai ser o limite medial do nosso jaw, que vai ficar mais ou menos aqui. Então, esse estudo demonstrou que tudo que a gente injetar da linha dos ligamentos para a lateral vai ter um efeito de lifting, vai ter um efeito de suspensão, certo? E tudo que a gente injetar da linha ligamentar para a medial vai fazer um efeito de volumização. Então, ele vai fazer um efeito para frente, tá? Ele vai fazer uma projeção. Por isso que nessa técnica a gente vai mostrar depois, vou falar mais a respeito da técnica, a gente considera as zonas laterais ao ligamento com efeito lifting, tá? Então a gente vai focar ali para fazer todo o efeito lifting do paciente, e o que a gente colocar medial aos ligamentos, a gente vai utilizar produtos que consigam projetar melhor a face de posterior para anterior, certo? Então, aqui, só para a gente falar a respeito desse estudo, a gente relembrando as linhas ligamentares, tá? O outro estudo que essa técnica foi baseada foi o estudo falando a respeito, esse aqui, tá? Caso alguém queira procurar. Então, vai ser o efeito de lifting que a gente consegue preenchendo a região temporal superior supra-esmas, certo? Esse aqui também é do Cotofana com outros colaboradores, tá? E vocês podem achar nessa revista aqui que vocês conseguem identificar, tá? Ele é de abril de 2018, certo? Então, o que esse estudo nos fala? A gente tem aqui a fossa temporal, depois eu vou desenhar no paciente, tá? Mas a gente vai dividir ela em 4. Então, se a gente fizer um preenchimento no quadrante lateral superior, a gente vai conseguir fazer um efeito de lifting de toda essa zona, inclusive fazendo lifting da região inferior da face, tá? Conseguindo fazer um lifting da região, toda a região lateral do olho, e um lifting da região aqui do sulco lábio-mentual, com uma melhora de todo o posicionamento dessa região. A técnica B-Up preconiza o uso do volume nessa região, tá? Porque o objetivo aqui é fazer volumização com efeito de lifting, e preconiza o uso de 1 ml por lado. Durante a aula que a gente teve, que quando eles apresentaram a técnica em março, foi questionado se a gente poderia utilizar meio ml por lado, e eles disseram que sim, tá? Mas que a técnica é preconizada para 1 ml, e que se o paciente não necessitasse de tanto lifting, de tanta volumização nessa região para fazer essa tração maior, a gente poderia utilizar meio ml. Uma outra questão aqui a respeito disso é que o pessoal sempre questiona a respeito das camadas.
Esse preenchedor, ele é feito logo abaixo da pele, no tecido celular subcutâneo, tá? Foram feitos estudos comparativos para ver se colocasse o preenchimento na fossa temporal, na região profunda da fossa temporal supraperiosteal, se não teria um efeito melhor nesse sentido. Além de ser muito mais arriscado do ponto de vista vascular, de risco de lesão vascular, compressão, injeção intravascular, a gente também tem a questão do volume. A gente precisaria injetar uma quantidade muito maior, segundo esse estudo do Cotofana também, de volume de medicação, de preenchimento, para conseguir ter o mesmo efeito de tração que a gente consegue injetando superficial, tá? Então, além de superficialmente ser muito mais seguro, a gente consegue fazer o mesmo efeito de tração com uma quantidade menor de preenchimento, certo? Então, por isso que essa técnica também preconiza a volumização superficial, tá? E o outro estudo é esse aqui, que ele fala a respeito das características biofísicas dos ácidos hialurônicos, tá? Que é a importância das propriedades biofísicas do ácido hialurônico quando a gente injeta nos tecidos, certo? Esse estudo aqui, ele é muito legal porque ele é que vai gerar a nossa escolha da medicação a ser injetada. Quando um ácido hialurônico tem um G' maior, isso significa que ele serve para volumizar mais. Baseado naquele estudo dizendo que da linha dos ligamentos para a medial a gente consegue volumizar mais, então a nossa escolha da medicação que a gente vai injetar dos ligamentos para a medial vai ser uma medicação que tem um G' maior. No caso da linha Belotero, o escolhido foi o volume, que é a medicação com maior G', tá? Mas, baseado nesse estudo também, tudo que a gente injeta com o objetivo de fazer lifting, efeito de lifting, precisa ter uma força N, uma força normal superior, tá? E aí nem sempre o G', o que tem o maior G' é o que tem a maior força N. No caso da linha Belotero, o que apresentou maior força N foi o Intense, tá? O que é essa força N? É a capacidade que a medicação tem de suportar a pressão contra duas superfícies, ela fica no meio, no caso. Então, no caso da técnica aqui, ela vai ficar entre o periósteo e a musculatura, porque a gente vai colocar ela supraperiosteal, tá? Entre o osso e o músculo. Então, essa força N é a capacidade que essa medicação tem de não se deformar mediante pressão constante, tá? E aí isso é que dá a capacidade maior de fazer o efeito de lifting. Então, da linha ligamentar para trás, a gente vai injetar supraperiosteal o Intense, por causa das características. Inclusive, nesse estudo, ele foi um dos ácidos hialurônicos avaliados, entre os 9 que eles avaliaram, e ele foi o que apresentou maior força N de todos eles. Eles avaliaram 3 linhas, tá, de medicações, não foram só os ácidos hialurônicos da Merz, tá? Então, daqui para cá, a gente vai injetar o Intense no arco zigomático. Quando precisar fazer a fossa canina também vai ser o Intense, tá? Pela capacidade justamente dessa força N de aguentar essa pressão constante. Na fossa temporal aqui vai ser feito o volume, porque a gente precisa de volumização para a gente conseguir fazer o efeito de projeção dessa região e conseguir fazer o efeito lifting, tá? Aí o efeito de tração. E na região medial também, aqui no malar medial, a gente vai utilizar o volume justamente porque quando é necessário volumizar isso aqui, o que a gente quer é a projeção anterior, a gente quer volumizar, tá? E quando a gente quer fazer efeito de lifting, na região lateral aos ligamentos, a gente vai utilizar o Intense. Então aqui a última coisa dessa parte da aula, eu gostaria só de relembrar para vocês a anatomia da região temporal. Eu fiz um esqueminha, a gente vai ter uma aula teórica de região temporal, onde vão ter as fotos de cadáveres e tudo mais, mas só para a gente relembrar para a aula de hoje, tá? Então, a gente tem a pele aqui acima, né? Logo abaixo da pele, a gente vai ter o tecido celular subcutâneo, tá? Deitado em cima do tecido celular subcutâneo, a gente vai ter a nossa artéria temporal superficial. A artéria temporal superficial, que é a continuação da carótida externa, tá? Vai dar dentro da região temporal, ela vai dar o ramo frontal e o ramo parietal. Ela vai se dividir, tá? A gente tem aqui a veia temporal superficial também, que vai acabar dando ramos aqui para a região lateral da órbita, certo? Então, o nosso preenchedor vai ser colocado aqui, ó. Ele vai ser posto nessa região, tá? Acima, dentro, na verdade, do tecido celular subcutâneo, logo abaixo da pele, tá? Então, as nossas camadas aqui, pele,
A artéria está deitada em cima do tecido celular subcutâneo, tá? Quando a gente retira, a gente tem a fáscia temporal superficial. Abaixo da fáscia temporal, o compartimento de gordura temporal, tá? Abaixo desse compartimento, a fáscia temporal profunda, que daqui, mais ou menos da metade, ela se divide em lâmina profunda e lâmina superficial, e para baixo ela se continua com uma fáscia parotídea massetérica, tá? Isso aqui tudo é uma coisa só, quando a gente fala assim é didaticamente para o pessoal entender, mas não é nada separado, tá? Essa fáscia se continua, só muda de nome. A gente está na fáscia temporal profunda. Quando a gente retira a fáscia temporal profunda, logo abaixo dela a gente vai ter a veia temporal média e a artéria temporal média deitadas em cima do prolongamento do compartimento de gordura temporal da bola de Bichat, tá? Então a gente tem aqui o compartimento de gordura e ele se continua por aqui, chegando na fossa temporal. Tá? Então, aqui a gente vai ter o compartimento de gordura da bola de Bichat, que é um prolongamento temporal, e deitado em cima dele, a artéria e veia temporais médias, tá? Que estão logo abaixo da fáscia temporal profunda. Retirando o compartimento de gordura da bola de Bichat, a gente vai ter o músculo temporal, certo? E logo abaixo do músculo temporal, deitada em cima do periósteo, a gente vai ter a artéria temporal profunda. Então, aqui é o nosso periósteo, quando a gente retira, chega finalmente no osso, tá? Então, por causa dessas artérias deitadas acima do periósteo aqui, é que a gente tem um risco muito maior de fazer uma injeção, quando a gente faz supraperiosteal, a gente tem um risco maior de fazer uma injeção intravascular ou uma compressão vascular, tá? Quando a gente precisa, isso é uma coisa importante com relação à técnica, quando a gente precisa fazer volumização da região temporal, porque ela tem um afundamento, isso não tem a ver com a técnica BIUP, tá? E até é questionável se vale a pena fazer o BIUP se for necessário volumizar também o temporal. Dá para fazer as duas coisas, dá para a gente fazer a técnica, fazer o preenchimento aqui com bolos de 1 ml de volume e depois também preencher a têmpora, com o objetivo daí de reduzir o afundamento. O bolus, o objetivo dele é fazer o efeito de lifting, não é melhorar afundamento temporal, certo? Então, se o paciente tem afundamento temporal e a gente quer fazer o BIUP, a gente teria que fazer as duas coisas, o bolus, que fica na região capilar, e depois fazer a volumização temporal. Eu, Ângela, nunca fiz, nem faço, não aconselho a fazer aquela volumização supraperiosteal, tá? Por um motivo muito simples, eu acho que não se bota agulha nessa região, tá? Não concordo com o uso de agulhas. Não é legal usar cânula também, tá? Nessa zona, a gente não tem a mesma segurança de estar no profundo, mas dá para usar também, tá? Mas o que eu mais acho que não vale a pena é justamente correr o risco que o paciente vai ter de fazer uma maurose, né? De cegueira, de fazer um AVC, de fazer alguma consequência grave do nosso procedimento que não vale a pena. A gente quando põe na balança, não vale a pena ter esse risco, tá? Então, eu particularmente nunca utilizei esse ponto supraperiosteal. Por que eu tô falando isso para vocês? Porque eu utilizo preenchimento temporal fazendo com cânula superficial. E quando a gente faz ele em leque com cânula superficial, teoricamente a gente romperia esses septos que mantêm a região temporal tensionada e que fazem a técnica BIUP funcionar. Porque quando a gente põe o bolus aqui, ela traciona todos os septos e puxa tudo isso aqui para cima. Então, se eu ficar fazendo o leque aqui, ficar rompendo esses septos, eu vou ter uma perda de resultado, certo? Então, é só essa consideração que a gente tem que fazer. A gente vai ter uma perda do resultado do bolus se a gente tiver que fazer um preenchimento em leque intemporal, tá? Com relação à preferência de técnica, a minha preferência é subcutânea, mas se vocês preferem fazer supraperiosteal, o ponto seria aquele pontinho que a gente, um ponto para o lado, um ponto para baixo, tá? Seria mais ou menos aqui, ó, 1 centímetro, desculpa, 1 centímetro para o lado, 1 centímetro para baixo, né? E a gente vai preencher supraperiosteal aqui nessa região, tá? Com agulha. Não aconselho fazer com agulha 27, para quem gosta de agulha, faz com agulha 24, né? Agulha mais calibrosa, certo? 23. Então pronto, pessoal, era isso que eu gostaria de falar para vocês e a gente vai para nossa paciente agora para demonstrar a técnica, tá?
Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai apresentar então a técnica BIUP, tá? No início da aula a gente já demonstrou a parte teórica ali para vocês, mostrando na nossa caveirinha, né, a linha dos ligamentos, mostrando a parte dos estudos, né? Eu apresentei os 3 estudos nos quais essa técnica foi baseada e agora a gente está aqui com a Juliane para demonstrar a técnica, tá? Não sei se vocês lembram de uma aula que a gente fez anterior a essa que eu estou fazendo agora, foi uma aula de Fill Block Double Needle para correção de uma assimetria que ela tinha nos supercílios. O supercílio esquerdo, a região medial dele era bem inferior ao nível do supercílio direito, tá? E a gente conseguiu corrigir essa assimetria tracionando essa região medial aqui com o Fill Block Double Needle, certo? Então depois vocês deem uma olhadinha na aula porque dava para perceber bem essa assimetria, certo? Logo depois da aula, inclusive, a gente fez a toxina. Hoje a gente vai aproveitar para depois da gravação revisar essa toxina já, tá? Então, o que se baseia o BIUP, tá? O BIUP, ele é uma técnica que tem por objetivo fazer uma tração, uma volumização e um efeito lifting do terço médio e uma tração da região inferior aqui do jaw com melhora do canto da boca, melhora da queda do jaw, melhora da queda do sulco lábio-mental, certo? Então, o que a gente utiliza para fazer ele? A gente vai utilizar 2 tipos de medicamentos. O Belotero Volume, na região temporal, com o objetivo de fazer a volumização, tá? E fazer esse efeito de tração desses tecidos. E o Belotero Volume nessa região medial, do malar medial e malar lateral, com o objetivo de fazer volumização anterior também, tá? A gente vai utilizar na parte lateral aqui aos ligamentos, na região zigomática e proeminência malar, o Belotero Intense, por causa da força N que ele tem, que é maior, como a gente já tinha falado no início dessa aula, tá? Então a gente vai utilizar o Intense na região lateral, porque tudo que a gente utiliza lateral aos ligamentos, a gente consegue fazer efeito de tração, e a gente vai utilizar o volume na região medial, porque tudo que a gente utiliza medial aos ligamentos, a gente consegue fazer efeito de projeção anterior, que é o nosso objetivo, tá? Nesse caso. Então a gente vai ver aqui a marcação, tá, dessa técnica. Vira um pouquinho de lado assim para mim, Júlio. O que a gente tem que saber aqui? Palpar a crista temporal, tá? Quando a gente vai palpar essa crista, ela geralmente vai ficar mais ou menos reta com essa parte mais arqueada do supercílio, tá? Então aqui vocês conseguem perceber aqui, ó, a crista está mais ou menos aqui, certo? E a região temporal, ela vai terminar na borda superior do zigoma. Quando a gente vai fazer um preenchimento dessa região, quando a gente vai estudar essa região, na verdade, a gente vai dividir ela em 4 áreas, tá? Então, vai ser a área inferior, que vai ter a parte medial e lateral, e vai ter a área superior, que vai ter a parte medial e lateral. Essa técnica preconiza o preenchimento da região posterior, tá? Da fossa temporal, da região temporal, posterior na linha do cabelo, tá? Então eu já vi algumas pessoas fazendo esse preenchimento, né, colocando o preenchedor muito atrás. O nosso objetivo é tracionar a região lateral do olho e tracionar a face que vai conseguir fazer tração do jaw. Então não tem necessidade da gente colocar muito atrás esse preenchedor. Ele só precisa estar escondido na linha capilar. Por 2 motivos, tá? Primeiro, porque é a região preconizada pela técnica, e depois porque ele vai fazer um volume que vai durar até 60 dias. E isso tem que ser avisado para o paciente. A gente está colocando um bolus de preenchimento, tá? E esse bolus vai poder ficar palpável por até 1 mês, 2 meses. E ele pode ficar dolorido por até 15 dias. Então a gente não pode fazer esse bolus aparente. Por que eu estou falando isso? Porque como a linha pilosa da Juliane nos ajuda muito, ela é anterior, a gente consegue esconder facilmente. Mas se o paciente tiver uma linha pilosa mais posterior, a gente tem que esconder na linha pilosa, tá? Para vocês se guiarem mais ou menos na região que a gente vai colocar, vocês peguem a região lateral aqui do supercílio, tá? Lateral da órbita com a parte mais superior do supercílio e façam mais ou menos uma linha reta para cá. A gente vai preencher sempre mais ou menos aqui, ó, tá? Que vai ser na região onde a gente tem a conexão da parte superior com a parte inferior lateral da temporal, tá? Então, se tivesse a linha capilar um pouco mais para trás, a gente ia ter que jogar um pouquinho mais para trás. Como ela tem essa linha pilosa bem na frente, eu vou colocar meu preenchimento aqui, ó, tá? Eu não preciso colocar ele mais posterior e que se eu colocar ele um pouquinho mais anterior, eu vou ter uma facilidade maior para fazer uma tração dessa região, que é o que eu quero, tá?
A outra parte da técnica é o preenchimento do zigoma e do malar. Então a gente vai palpar aqui o arco zigomático, tá? Tô sentindo aqui o arco zigomático, tá? Aqui está a região posterior do arco superior, perdão, do arco zigomático. E a gente, no arco zigomático, a gente vai traçar uma linha assim, ó, pra gente separar, se vocês quiserem, que vem contínuo com a cauda da sobrancelha. Daqui para a lateral a gente vai estar no arco zigomático. A técnica BIUP, ela preconiza que na região do zigomático a gente coloque até 3 pontos com 0,1 a 0,3 ml de intense, tá? Mas os pontos supraperiosteais, eles podem ir até 5 pontos. Então a gente usa 3 no zigomático e pode utilizar 2 no malar. Isso não é regra, depende da necessidade de cada paciente. A Juliane, por exemplo, não está precisando fazer uma grande volumização nessa região. A gente vai volumizar um pouco, mas não muito. Se ela tivesse com um afundamento importante aqui, a gente gastaria uma quantidade maior de preenchedor. O que vocês têm que entender é a técnica, certo? As quantidades vão variar de um paciente para outro de acordo com a necessidade. Então, aqui no arco zigomático, a gente pode utilizar até 3 pontos, e é o que eu vou utilizar para ela. A gente pode colocar de 0,1 a 0,3 ml por ponto, conforme necessidade. Depois, a gente também pode colocar um ponto na proeminência malar, se o paciente necessitar, e mais um pontinho aqui no malar lateral, se o paciente precisar, tá? Eu não acho que ela precisa desses 2 pontos aqui, então a gente não vai fazer. E a gente vai fazer o preenchimento com o volume no subcutâneo, com cânula. Esses pontos aqui são supraperiosteais com agulha, tá? E esses pontos, essa região aqui, na verdade, a ser tratada, porque não é um ponto, a gente vai tratar com cânula 22 no subcutâneo, certo? Porque aí o nosso objetivo aqui já é fazer projeção anterior. Então, a gente vai marcar a nossa borda aqui inferior da órbita. Vocês vejam que daqui para cá eu não preciso fazer volume, tá? Bem pelo contrário, a gente não deve preencher essa região aqui, tá? Se a gente preenche essa região do coxim nasolabial superficial, a gente acaba pesando sobre o sulco. Então a gente vai fazer preenchimento sempre do coxim para a lateral, tá? Então a gente vai marcar aquele nosso triângulo invertido, que vai mais ou menos até aqui, que é onde a gente tem o afundamento. Para quem está começando, esse afundamento sempre vai mais ou menos até metade do sulco nasolabial, tá? E aí a gente vai fazer aqui um triângulo onde a gente vai fazer o preenchimento subcutâneo dessa região toda. Então, para o caso dela, vão ser um ponto temporal com 1 ml de volume, tá? A gente vai colocar aqui pontos supraperiosteais com intense. Eu vou colocar 0,2 por ponto, então a gente vai gastar 0,6 aqui. E eu vou gastar aqui mais ou menos meia seringa de volume. A gente coloca até uma por lado, mas no caso dela eu não preciso fazer 1 ml nessa região, vai ficar muito bochechudo, certo? Então a gente vai colocar uma quantidade de 0,5 aqui, 0,6 distribuídos em 3 pontos de 0,2 e 1 ml na região temporal, certo? A outra região da técnica que é preconizada é a fossa canina. E a gente vai colocar aqui 0,1 ml de intense na fossa canina intense, tá? A gente vai colocar 0,1 ml de intense com cânula. Essa técnica utiliza agulha. Eu não uso agulha em fossa canina, certo? Depois vocês deem uma olhada na aula de preenchimento sulco nasolabial. Eu mostrei bem isso na anatomia. A gente tem aqui a artéria angular e aqui ela vai dando seus ramos. Ela continua aqui para dar as artérias nasais, né? E aqui ela dá um ramo inferior. Então, geralmente, quando a gente faz esse ponto, a gente está justamente colocando ou entre um ramo e outro, ou justamente em cima dessa bifurcação, tá? Então, eu não gosto de utilizar agulha aqui. Se forem utilizar agulha, utilizem agulhas mais calibrosas, prefiram agulha 24, 23, e usem ela com canhão vazio, tá? Coloquem, toquem no osso, vejam se não tem refluxo de sangue. O canhão tem que estar vazio, porque se estiver preenchido com ácido hialurônico, aumenta o risco, tá? Da gente estar dentro do vaso e não estar sabendo. E aspirem durante 10 segundos. E aí depois vocês injetem lentamente, tá? Eu vou fazer aqui com cânula. A gente pode utilizar a mesma entradinha que a gente fizer para essa daqui. A gente pode chegar até aqui e colocar 0,1 ml na fossa, tá? No caso dela, não faz parte da técnica, mas a gente também vai fazer a volumização do terço inferior. Então a gente vai fazer, vou pedir para ela morder. Bom, então a gente não é preconizado pela técnica, mas a gente também vai fazer o preenchimento de contorno de mandíbula na Juliane hoje, tá? A gente vai, morde um pouquinho, a gente vai pedir para ela morder, a gente vai palpar a borda aqui anterior do masseter, tá? Que vai sempre ser o limite lateral do jaw, tá? E a gente vai delimitar o jaw aqui. Pode relaxar?
No caso dela, como ela já tem um jaw um pouquinho proeminente e o rosto dela é muito angulado, a gente quer deixar ele mais marcado, a gente vai preencher, vai palpar aqui o final do ângulo mandibular, tá? Nosso ângulo tá aqui, a gente vai preencher um pouquinho abaixo aqui, porque a gente está querendo volumizar essa região. Na mulher, geralmente são 2 centímetros que a gente preenche. No homem, a gente quer alargar um pouco mais, a gente preenche 3 centímetros. Na mulher, em torno de 2, tá? Então, no caso dela, a gente não vai fazer, eu vou fazer um bolos aqui nessa região, aqui está meu ângulo de mandíbula, eu vou preencher só esse retângulo aqui, eu não vou precisar fazer o preenchimento da região do ramo da mandíbula, porque ela não tem necessidade, tá? Então, a gente vai preencher só o corpo, chegando até o ângulo. E aqui, ó, aqui é onde eu falei para vocês que eu ia mostrar na prática onde é que era o ligamento mandibular. Baixa um pouquinho o teu rosto para mim. Quando vocês pedem para o paciente baixar o rosto, o jaw sempre vai ficar preso no ligamento mandibular. Então, quando vocês quiserem saber onde ele vai estar aqui, ó, tá? Logo na região medial ao jaw. Pode levantar? Então, essa região aqui, a gente também vai colocar um retângulozinho de preenchimento. 0,2 ml mais ou menos, tá? Pra gente conseguir fazer efeito de tração dessa região e conseguir fazer sustentação aqui. A gente vai redesenhar e revolumizar o rosto dela, tracionando todo ele para a lateral e para cima, certo? Vamos começar então. Então a gente vai começar a nossa prática agora, tá? A gente vai iniciar pela região temporal, fazendo 1 ml de volume nessa região. Eu vou tratar toda a região, toda a face lateral direita. A gente vai sentar a paciente para vocês verem como é que ficou. Para não tornar a aula chata, eu não vou fazer o outro lado todo gravado, a gente vai fazer esse lado, ela senta, depois eu vou fazer o outro lado e ela senta para vocês verem o resultado final, certo? Então a gente vai começar agora. Eu tô aqui com uma cânula 22, vira um pouquinho assim, gente. Eu vou fazer um pertuite só com o bisel da agulha 22 e eu posso entrar aqui, ó, uns 2 centímetros para a lateral do final da orelha, antes do meu ponto inicial do arco zigomático. Tá? Se eu quisesse, eu poderia entrar abaixo do arco também, mas como eu vou preencher aqui nessa região, eu prefiro entrar aqui, ó, e até porque para facilitar meu ponto. Então eu vou entrar um pouquinho logo acima aqui, no final do arco zigomático, só com bisel, tá? Vou posicionar o bisel da cânula para cima. Eu entrei tão pouco que eu não tô nem vendo onde eu entrei. Não sangrou, então vou colocar só mais um pouquinho aqui. Então, ó, essa cânula, ela é colocada superficial, tá? Ela é no subcutâneo, ela vai estar logo abaixo da nossa pele e a gente pode usar a mão esquerda para que ela consiga progredir. É normal ela dar uma trancadinha aqui nessa região, porque a gente tem os septos que a gente estava falando, né? Então aqui, ó, a gente chegou, eu tô com a ponta da minha cânula aqui, eu tô palpando, ela tá frouxa no subcutâneo, certo? Ela não tá aderida, tá? A gente consegue mexer a cânula e eu consigo palpar a ponta dela exatamente aqui onde eu marquei meu ponto pra gente fazer o preenchimento, tá? E a gente vai fazer ele lentamente, tá? Esse bolos, pessoal, tem que ser lento, tá? Você tem que avisar para o paciente que ele pode sentir uma pressãozinha assim na hora, mas em nenhum momento ele pode sentir dor. Não é para ele sentir nenhuma dor forte, tá? Ele pode sentir só uma pressão. E esse bolos pode ficar palpável por 30 até 60 dias, certo? Então, por isso que a gente esconde ele na linha do cabelo. Ela não precisa de preenchimento da região temporal para volumização, mas se fosse necessário, aquilo que eu falei na parte inicial da aula. Não é legal a gente fazer esse preenchimento daí no subcutâneo rompendo muitos septos, justamente porque a gente vai retirar um pouco do objetivo aqui da BIUP, que é fazer essa tração, tá? Já coloquei aqui meio ml.
Essa injeção é lenta mesmo, tá? Aliás, toda injeção temporal tem que ser lenta. Eu não tô lembrada agora do nome da colega argentina, que é cirurgia plástica, speaker da MERS, que foi uma das que fez o maior número de casos de BIUP para apresentar para a gente a técnica em março. Se não me engano, ela tinha feito 100 casos ou mais de 100. E ela teve só um caso de alopécia aqui, tá? Justamente na região. O paciente perdeu um pouquinho só na região onde fez o bolus, tá? Do cabelo. E depois retornou, tá? Foi a única complicação, assim, dessa técnica descrita por ela. Eu estou utilizando aqui o Belotero Volume. E quando a gente chegar nos pontos do zigomático agora, a gente vai utilizar o Belotero Intense. Tudo bem, Juliana? Uhum. Já coloquei 0,8. Estou colocando os últimos 0,2 ml, tá? Então a gente colocou o total de 1 ml, tá? Vocês vejam que faz um volume aqui. E a gente já consegue perceber o efeito desse volume tracionando toda a região lateral e tracionando o zigoma, tá? Se vocês derem uma olhada no início da aula, o jaw dela estava mais aparente no começo do que está agora aqui, mesmo com ela deitada, que ele fica escondido, tá? A gente não tem que fazer uma acomodação dessa zona tratada. Vocês vejam que se a gente afastar o cabelo, a gente consegue perceber o bolus, tá? A gente não tem que acomodar porque a gente quer que ele faça esse efeito de volume para fazer o efeito de tração, que é o que a técnica preconiza. A gente percebe que não teve nenhuma lesão de vaso, tá? Porque senão a gente teria aqui ou um sangramento no pertuito de entrada, ou a gente teria uma volumização maior, ou teria alguma queixa da paciente, tá? Então a gente fez no plano correto. Esse plano é o plano mais seguro para a gente trabalhar. Agora eu vou utilizar aqui o Belotero Intense, tá? Como eu já falei em outras aulas para vocês, já faz muito tempo que eu não faço mais preenchimento supraperiosteal com agulha 27, 30 particularmente nunca usei. Eu só utilizo a 22, tá? Ela é um pouco mais grosseira, mas ela é absurdamente mais segura, tá? Então a gente vai palpar aqui o arco zigomático, nosso primeiro ponto, e vai colocar Eu vou pedir para te cortar essa parte, porque... Pode cortar? Uhum. Só porque eu não quero ficar... Não precisa mostrar assim, fazendo. Porque eu tô só catando teu arco aqui, tá, Juliana? Ele tá tão fininho, desculpa se eu tô te furando, não precisa ser em cima do osso. Quando você for, fala para o vídeo. Ah, tá. Vai começar. Tá, beleza. Então, vou começar. Tá. Então, agora a gente vai utilizar o Intense aqui, justa ósseo, tá? Com a agulha 22. A gente vai aspirar. Veio a bolha de ar. E eu vou colocar aqui 0,2 ml por ponto. Coloquei 0,2. Tudo bem? Uhum. Toquei o osso. Aspiro. Eu acho que a cânula 22 me dá uma segurança muito maior do que a 27, tá? Para fazer esse procedimento.
Porque quando acontece alguma lesão de vaso aqui, da gente perfurar um vaso mais importante, a gente já percebe na hora, tá? Coloquei mais 0,2. Toquei o osso, aspiro. Essa injeção é lenta, tá, pessoal? Aliás, qualquer injeção na face tem que ser lenta. Coloquei mais 0,2. Então, a gente fez aqui a região superior, tá? A região lateral e medial do arco zigomático. A gente vai acomodar um pouco o produto. E eu vou fazer o nosso triângulo aqui do malar lateral com o volume agora. Com cânula, tá? No subcutâneo. Depois vocês vão ver que a gente vai fazer a fossa com o Intense colocando 0,1 ml. Pode me dar mais um volume com cânula 22. Agulha. Então, a gente vai fazer o nosso pertuito, mais ou menos 1 centímetro abaixo aqui do final do nosso triângulo, só o bisel da agulha, tá? E a gente vai utilizar o volume aqui, Belotero volume. A gente pode usar até 1 ml aqui, tá? Mas eu não acho que ela tenha necessidade, como eu já tinha falado. Então o plano para ela é utilizar meio ml. Aqui eu tô acima da musculatura, tá? Eu vou injetar em leque, fazendo retroinjeções. Essa nossa cânula tem que estar solta, tá, pessoal? Vocês vão perceber que por causa dessa força N que o Intense tem, que ele tem essa dificuldade maior de ser deformado, ele é muito mais difícil de ser colocado, assim, a gente faz uma força muito maior para injetar o Intense do que para injetar o volume, certo? Apesar do volume ter um G' maior, ele é de muito mais fácil injeção. Tudo bem? Uhum. Eu usei um pouquinho mais aqui do que eu falei, eu acabei usando 0,6, tá? E agora a gente vai fazer o pontinho aqui na fossa canina. Eu não uso agulha na fossa canina, como eu já falei, então a gente vai utilizar a cânula, tá? Pega o Intense pra mim, né? Uhum. Então aqui, pessoal, a gente tem que lembrar que a gente tem a artéria facial, né? A nossa angular aqui, que já mudou de nome. Se eu entrar assim, eu vou estar paralelo com a artéria. Apesar de ela estar bem mais superficial aqui, ela superficializa nessa região para começar a dar os ramos nasais, tá? Então, mas mesmo assim eu prefiro entrar perpendicular, eu prefiro entrar nesse sentido. Como eu já tenho esse pertuito, eu vou conseguir chegar lá por esse mesmo pertuito que eu já fiz aqui, tá? A gente vai direcionar para baixo a nossa cânula. Eu tô raspando o osso, tá? Tô sentindo a ponta da cânula aqui. E eu vou depositar 0,1 ml.
gente fez uma sustentação, tudo bem? Fez uma sustentação aqui da fossa canina com 0,1 ml de Intense, tá? Então, retomando de novo, a gente terminou a técnica Biup desse lado do rosto dela. Eu ainda vou fazer aqui o contorno de mandíbula, tá? Com outras medicações, mas só para relembrar então para vocês, primeiro a gente vai fazer o preenchimento temporal supero-posterior, tá? Na região superior do temporal aqui, ou entre a região inferior e a superior, mas sempre escondido na linha pilosa, tá? Então vai ficar escondido no cabelo, vai ficar mais para a região posterior do temporal. Depois a gente vai fazer o arco zigomático e a proeminência malar, quando for necessário, com o Intense supraperiosteal com agulha. E depois a gente vai fazer no subcutâneo com cânula o volume na região malar lateral, tá? Agora a gente vai fazer essa região inferior. Eu vou fazer para desenhar esse ângulo de mandíbula, eu vou fazer o Hydralix, tá? Que é uma linha nova da USC, Hydralix Deep, tá? A caixinha vem com 2 seringas, eu não tenho conflito de interesse, eu só quero mostrar para vocês o que a gente está utilizando. Então, primeiro a gente utilizou o Belotero Intense, o volume, perdão, e depois o Belotero Intense, que é para a técnica Biup, tá? E agora a gente vai utilizar para fazer o contorno, o Hydralix Deep, tá? Que é da USC, a gente vai utilizar com cânula 22, tá? Eu vou fazer um pertuito aqui, ó, mais ou menos no meio do jaw, que eu vou conseguir acessar a região posterior da mandíbula, tá? Do corpo mandibular. E depois vou conseguir acessar o pré-jaw. Então, tô com cânula 22, bisel pra cima. Tô no subcutâneo, tá? E a gente vai fazer retroinjeções para preencher esse triângulo. Então eu venho até aqui, onde eu fiz a minha marcação. Aqui é a região do meu ângulo de mandíbula e a gente vai fazer retroinjeções, tá? Essa seringa vem com 1,25. Eu vou utilizar 1 ml na região do corpo, tá? Até o ângulo. E vou utilizar o 0,25 no pré-jaw. Esse preenchimento ele vem com anestésico, tá? O volume a gente tem disponível com anestésico e sem, e o Intense também, com e sem. Eu vou fazer um bolos aqui, de 0,2 lá no ângulo, tá? A gente ganhar uma projeção de ângulo aqui, que tá faltando projeção no caso da Juliane. E depois eu volto retroinjetando até o meu limite. Vocês cuidem a questão desse limite, tá? Vocês têm que preencher até o limite que vocês marcaram, tá? Já aconteceu bastante comigo quando eu comecei, assim, da gente marcar aqui e eu chegar até aqui com a cânula e parar de preencher. Aí ficava um afundado aqui entre o jaw e o preenchimento que a gente fez. Então, cuidem para isso não acontecer. Por isso que a gente tem que afastar um pouco também o nosso pertude de entrada, tá? A gente vai acomodar sem fazer grandes pressões aqui, porque a gente quer que ele faça essa volumização, tá? Eu coloquei um bolos aqui no ângulo pra gente definir melhor o contorno. E agora a gente vai fazer o restante no pré-jaw.
Também estou no subcutâneo. Cheguei aqui no final da minha marcação. Aqui eu tô logo acima do ligamento mandibular. A gente pode colocar esse ponto, quando ele for um ponto menor, não for um retângulo, que nem eu tô desenhando aqui, a gente pode colocar com agulha supraperiosteal abaixo do ligamento, tá? Vocês vejam como a gente ganhou o contorno e conseguiu esconder o jaw, tá? Agora a Juliane vai sentar e a gente vai mostrar como é que ficou, tá? Então, pessoal, eu pedi pra Juliane sentar só pra gente ver como é que ficou, pra gente conseguir comparar um lado com o outro, tá? A gente tem aqui o nosso bolus temporal, a gente fez os 3 pontos do arco zigomático, tá? Do zigoma, a gente preencheu a região malar lateral com o volume e a gente também definiu melhor o ângulo de mandíbula, aqui o corpo da mandíbula e o pré-jaw dela, tá? Quando a gente vê ela de frente, a gente já consegue notar o efeito lifting, né? Lembrando que a gente ainda já tem um pouco de edema, então aqui parece estar mais alto do que realmente vai ficar depois, vai acomodar. E uma outra coisa importante também é que vai acontecer uma acomodação, uma mistura desse tecido com o subcutâneo, com o tecido dela, e vai acontecer um estímulo de colágeno ao redor. Então a gente vai ter o resultado final desse procedimento daqui uns 3 meses, tá? Mas a gente já consegue notar um efeito lifting imediato, ó, vira um pouquinho pra lá, gente. A gente consegue notar um melhor contorno de mandíbula, tá? O jaw dela desse lado tá mais escondidinho, a gente já tem uma volumização aqui do zigoma, uma definição melhor do top model look. E a gente consegue notar uma melhora da tração aqui dessa região lateral do olho. Vira o outro lado? Nessa região a gente ainda não tem isso, ó. Vejam como ela não tem a tração aqui da região lateral por causa do efeito do preenchimento temporal. A gente tem um jaw mais proeminente e um corpo de mandíbula com um ângulo mais apagadinho, certo? Agora a gente vai fazer o outro lado para não deixar maçante, depois ela senta com tudo pronto, tá? Bom, pessoal, então a gente terminou aqui o procedimento, tá? A gente já fez os 2 lados, né? Então eu queria só relembrar para vocês os passos da técnica. Uma coisa importante que eu não falei ao longo da aula, esse trabalho do Cotofana com a Gabriela também mostrou que se a gente começar a volumizar de lateral para medial, se a gente volumizar primeiro a região lateral aos ligamentos, a gente vai conseguir, fazendo esses preenchedores daqui para trás, antes, no início do procedimento, a gente vai conseguir ter um efeito maior de lifting e a gente também vai gastar menos produto. Eles pegaram o mesmo paciente, começaram de medial para lateral, num lado, e de lateral para medial do outro, tá? E aí eles gastaram quase o dobro da quantidade em alguns pontos para conseguir ter o mesmo efeito. Então, isso é um dos passos importantes da técnica, por isso que a gente sempre inicia temporal, depois faz a região zigomática, depois vem para a região medial e fossa canina, tá? Então, vocês sigam esses passos. Passo 1 vai ser região temporal, bolos de 1 ml de volume. Passo 2 vai ser região zigomática e malar lateral, proeminência malar, justa ósseo com agulha, tá? A gente pode gastar aqui de 0,1 a 0,3 ml por ponto, até 5 pontos, mas no mínimo 3, que foi o que a gente fez, tá? E aí depois a gente vai para a região malar medial, onde a gente vai fazer o nosso triângulo e preencher no subcutâneo com cânula com o volume, tá? Então passo 1, passo 2, dentro do passo 2 está o preenchimento da fossa canina também, tá? Que no meu caso eu adaptei a técnica e fiz com cânula, justa periosteal, 0,1 ml de intense, e depois o passo 3, o volume, certo? Muito obrigada então e até a próxima.